Perseverar, queridos, nem sempre é uma tarefa fácil, não é verdade? Principalmente quando a gente precisa perseverar olhando para um cenário, olhando para acontecimentos que fogem não somente do nosso controle, mas que fogem também até da nossa expectativa, às vezes, de crer. Sabe aquele momento que você olha tudo ao teu redor e você faz uma pergunta assim: cadê a minha fé? Será que eu tenho fé para acreditar que essa situação ela será transformada? E hoje, queridos, Deus quer nos levar a agradecer com o entendimento de que nesse lugar da perseverança, mesmo quando a nossa espera parece longa demais ou que nada vai acontecer, a paciência ela vai ser desenvolvida. E a paciência, queridos, a Bíblia mostra que ela é uma das características do fruto do Espírito. São 9 características e dentre essas 9, a paciência está ali no meio. Então sempre nós precisamos crescer nesse fruto do Espírito. E a perseverança é o lugar do crescimento da paciência. Então eu não sei que tipo de dificuldade você está atravessando, qual desafio está se levantando aí na sua trajetória. Mas de uma coisa nós sabemos, nós servimos a um Deus, queridos, que faz além do que esperamos. Um Deus que continua trabalhando na vida de todo aquele que espera por Ele. E eu acredito de todo coração que se você chegou aqui essa noite para orar, vai abrir o teu coração para ouvir a palavra de Deus, vai se derramar na presença do Senhor, vai agradecer a Ele, é porque você tem buscado de todo coração. E existe uma recompensa, porque o nosso Deus é um Deus recompensador. Então o tema do nosso momento de gratidão essa noite vai ser em relação à paciência que está sendo gerada, exercitada durante a nossa perseverança. Com certeza Deus não somente tem uma palavra de vida para você, mas um direcionamento para te levar a descansar essa noite e acordar amanhã, revigorado, animado na sua fé. Amém? Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Que alegria estar aqui com você. Já passamos aí pelo devocional do refrigério e esse é o nosso momento da noite de gratidão. E como eu falei, nós vamos orar em relação, agradecer a Deus em relação a essa paciência gerada no ambiente da perseverança. E eu quero fazer uma leitura com os irmãos de um texto muito precioso que está lá no livro de Tiago, no capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos versículos 3 e 4. Abre a tua Bíblia aí comigo, Tiago capítulo 1, versículos 3 e 4. Enquanto você localiza esse trecho aí na palavra de Deus, eu aproveito para pedir, por favor, você que já está por aqui ou que está chegando ao final desse vídeo, se essa oração, essa mensagem te edificar, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos fazer o ID do Senhor, evangelizando pessoas com a mensagem do Evangelho. E você que já é da família e da Missão Água Viva e que sente o desejo no coração de abençoar essa obra missionária, você pode fazer uma oferta voluntária do que Deus direcionar no teu coração. Eu agradeço grandemente, principalmente por você compartilhar a palavra de Deus e fazer com que mais vidas sejam alcançadas através da mensagem do Evangelho. Tiago capítulo 1, versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Glória a Deus. Amados, a primeira coisa que na nossa perseverança, à medida que a gente vai deixando essa característica do fruto do Espírito acontecer, que é a paciência, a primeira coisa que nós vamos desenvolver nessa postura é um caráter aprovado pelo fogo. Atravessamos tantos desertos, não é verdade? Se eu parasse agora para pensar em você, para aí até para fazer essa análise nesse momento, qual deserto você está atravessando? E quando eu falo deserto, queridos, não é aquela pressão que a gente sabe, está no extremo ali, eu não dou conta disso. Pode ser que seja dessa forma, mas o deserto, às vezes, para uma pessoa que está de fora, aquilo que você está atravessando é pequeno. Mas isso tem gerado em você não somente um desgaste, mas a sensação de incapacidade, de não conseguir, de que o processo do deserto está demorado.
Às vezes nós olhamos para as dificuldades que os outros, né, atravessam, a gente faz aquela leitura baseada com a nossa opinião. Mas cada um, querido, sabe o deserto que está atravessando. Eu não posso abrir a minha boca e opinar no deserto que você está passando, né? Assim como você também não pode fazer isso em relação à vida de outra pessoa. Nós podemos aconselhar a nós mesmos, né, trazendo o Espírito Santo através da palavra, um conselho do Senhor, aconselhar pessoas, mas jamais a gente pode medir o tamanho do sentimento do outro em relação ao deserto que está atravessando. Mas o deserto não é moradia. O deserto, queridos, é um lugar de escola para que a gente possa também desenvolver esse caráter, aprovado pelo fogo, né, do céu, o fogo que nos prova nas circunstâncias. Eu continuo crendo, olhando para a palavra, que Deus é um Deus bom. O Senhor, ele não precisa, queridos, trabalhar, usar as ferramentas do inimigo. Não, ele não precisa, ele é um Deus fiel, ele é um Deus justo, ele é um Deus bom, onde Jeremias diz que com a benignidade dele, ele nos atrai, que ele nos amou com amor eterno. Então ele é um Deus bom. O intuito de Deus é trazer os seus filhos para perto através da porta, que é Jesus, e Jesus é a expressão do amor de Deus. Mas no deserto, na prova, né, no cenário da dificuldade, onde a gente precisa perseverar, a paciência, queridos, ela vai sendo exercitada, porque o nosso caráter está sendo aprovado pelo fogo. E por que eu estou enfatizando o caráter? Porque o fruto do Espírito, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência, alegria, paz e amor, é uma expressão do caráter de Deus. E quando a gente é apertado pelas circunstâncias, vai sair a essência do nosso caráter. É tanto, queridos, que a gente não pode dizer, não tenho paciência. Se você é filho de Deus, no dia que você entregou a sua vida a Jesus, você se tornou a casa do Espírito Santo, e o Espírito carrega o caráter de Deus, com essas 9 características. Agora, a gente precisa todos os dias, através de uma vida com o Senhor, de um relacionamento com Deus, deixar que esse caráter ele seja exercitado. Aí vai gerando fruto, vai se tornando evidente essa presença. Mas essa presença ela só acontece matando o velho homem. E quando você se posiciona no lugar da gratidão, quando você decide enxergar pela fé, cortar a murmuração da sua vida, perseverar dizendo eu creio quem fez a promessa. Eu creio que o meu Deus vai fazer infinitamente mais. Eu creio que no ato da minha perseverança, a graça de Deus me alcança porque o meu Deus sabe que eu estou sem força. Quando você se posiciona dessa forma, é como se você estivesse numa gratidão contínua por aquilo que Deus te prometeu. Porque, queridos, quando nós cremos numa promessa que Deus liberou, a gente não para, a gente persevera, a gente continua, a gente atravessa qualquer tipo de obstáculo, porque o nosso foco não está na circunstância temporal, na passageira, mas está naquele que prometeu, está no alvo, está no final da trajetória, porque toda trajetória tem um ponto de partida, mas tem um ponto de chegada, não é? Então olha para a adversidade, para a circunstância com gratidão. Olha para o momento em que você necessita dessa perseverança, de desenvolver a paciência como uma grande oportunidade do Senhor. Para que você veja no tempo oportuno, no final dessa trajetória, a promessa do Senhor se manifestar. Porque se existe, queridos, algo que o nosso Deus, o nosso Pai eterno, ele não deixou de ser, é fiel em suas promessas. Ele é fiel em tudo aquilo que nos prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha, sabe, para o cenário da perseverança como a produção do caráter do Senhor em você. A prova de fogo vai fazer com que permaneça aquilo que não pode ser queimado. Amém? E a nossa paciência, queridos, ela vem justamente do Espírito Santo. Ela vem de uma estrutura interna onde nós somos conectados com o Senhor. Isso nos dá muita maturidade emocional, porque a gente para com aqueles eventos, né, de explodir por qualquer coisa, de desistir muito fácil. Inclusive o Senhor te pergunta essa noite, quantas vezes você começou algo na sua vida e desistiu? Não porque você não acreditou na promessa, mas desistiu
simplesmente porque aquilo que os teus olhos naturais contemplaram, o que está contemplando, foi o que prevaleceu para determinar a sua fé. Mas essa noite eu quero profetizar sobre a tua vida que se você em algum momento, sabe, se sentiu desmotivado, cansado e disse, Deus, eu desisto, o Senhor está restaurando essa noite. Não somente o vigor, mas a promessa, a visão no teu coração. Você vai perseverar. E a tua perseverança, ela vai gerar o fruto. Ela vai gerar o fruto da promessa de Deus. Ela vai gerar, aleluia, um grande milagre na sua vida. Amém? Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. E queridos, quando a gente ama essa paciência gerada na perseverança, olhando aqui para esse versículo, nós encontramos a palavra dizer que a prova da nossa fé produz perseverança. Então a nossa fé ela vai ser testada pelos desertos, pelas adversidades. Mas o interessante é que esse versículo fala do valor de uma ação completa. E quantas vezes, queridos, nós começamos um ciclo com o Senhor, começamos uma direção de Deus, mas a gente não persevera de forma completa, porque vem a adversidade e tem o poder de nos paralisar. E sabia que ser paciente, deixar o fruto do Espírito acontecer no teu coração, não é você não saber esperar o tempo de Deus, é você se submeter ao processo mesmo sem saber o tempo. Eu vou repetir. Deus, ele quer que a tua paciência, ela seja exercitada por você se submeter a todas as etapas do processo, sem questionar quem deu a promessa, sem questionar o tempo e sem questionar a forma que a estação será transformada. Eita, Deus, mas é complicado. Não, queridos, a fé é simples. Somos nós que complicamos a fé. A fé é uma posição de descanso. Nós é que precisamos matar cada vez mais esse nosso lado humano. Porque o que tem prevalecido e o que tem gerado muita ansiedade e muito esgotamento no nosso meio é porque o nosso lado humano ele prevalece. Mas chegou a hora, queridos, da gente lembrar que nós somos seres espirituais. E a Bíblia diz que nós precisamos nos posicionar e pensar conforme essa natureza espiritual. Amém? Essa noite é uma noite para a gente agradecer, mas é uma noite também de mudar a mentalidade. A mentalidade, queridos, que nós precisamos nutrir é uma mentalidade de gratidão, uma mentalidade de perseverança, uma mentalidade que decide, diante do problema, olhar com os olhos da fé. Porque nós temos um Deus, queridos, que faz muito mais do que nós pedimos. A Bíblia diz, deleita-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E se deleitar, queridos, hoje eu estava comentando com meu esposo, eu imagino assim um momento assim de intimidade, de alegria, sabe? Dançando com o Senhor, se alegrando, procurando ouvir a palavra, tendo fome de Deus. O problema, queridos, é que a gente está tão agitado que a gente encerra o dia com fome do problema. É forte dizer isso, mas muitas vezes nós estamos assim. A gente fica, sabe, atravessa uma situação, o dia encerra, mas a gente sai arrastando todas as coisas para a nossa cama. Mas eu quero essa noite profetizar em nome de Jesus, você vai parar de levar tanto entulho, tanto pensamento negativo para o teu lugar de descanso. Você vai levar a presença, você vai levar o teu relacionamento com Deus, você vai levar o teu coração grato. Amém? Vencer mais um dia no Senhor, queridos, que motivo tremendo nós temos. Nós vencemos mais um dia no Senhor. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas que o Senhor liberta de todas. Ei, tem livramento, tem plenitude de Deus, tem provisão de Deus para a tua história. Amém? Então agarra essa palavra essa noite. Que o Senhor te levante através dessa mensagem. Sabe por quê, queridos? Porque a impaciência, ela nos gera adoecimento emocional. Enquanto a perseverança, atravessar as etapas, se submeter ao processo, com o coração rendido a Deus, vai gerar a paciência.
A paciência que vem do Senhor, a impaciência ela vai gerar adoecimento. Não adianta você tentar correr para resolver aquilo que somente Deus pode resolver. Nesse atropelo aí de fases, a gente acaba, queridos, trazendo para nós mesmos somente o adoecimento emocional. Mas essa noite o Senhor está dizendo, eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te liberta, eu sou aquele que desacelera você. Amados, muitas vezes o Senhor vai precisar nos desacelerar. Opa, Ele vai dizer, calma, deixa eu desacelerar um pouquinho. Eu não estou aqui profetizando algo ruim e dizendo que coisas ruins precisam acontecer para a gente desacelerar. Mas às vezes algumas coisas serão permitidas porque nós permitimos primeiro. Quando a gente não para, queridos, para trazer o equilíbrio da vida cristã. A gratidão, a fé, a perseverança, a longanimidade. Aqueles que perseveram, está lá na carta aos Hebreus, herdam a promessa. Deus quer que você tenha um ciclo completo da sua paciência. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar essa noite com você. Eu sei que cada um aqui, que ele está perseverando por algo. Tem gente que está dizendo nesse momento, nossa, eu não estou conseguindo nem perseverar mais. O Senhor está restaurando a tua força hoje para perseverança. Não importa onde você está. Importa aquele que nos conectou, que nos chamou essa noite para orar, para liberar essa palavra. Porque eu creio que grandes coisas o Senhor fará. E a gente vai seguir perseverando. Amém? Eu vou ler novamente aqui Tiago 1, versículos 3 e 4, antes da nossa oração. Mas se você chegou aqui, tem alguma área da sua vida, alguma circunstância que você desejar apresentar ao Senhor, eu quero orar por você. Então deixe o seu pedido aqui nos comentários, deixe a sua família, o nome dos seus familiares. Nós cremos que o Senhor vai operar de uma forma tremenda. E você também vai contar o seu testemunho dos feitos do Senhor na tua vida. Você crê? Então deixa aí nos comentários, eu vou fazer a leitura e em seguida nós vamos orar. Tiago 1, versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim: Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, não vamos permitir que nos falte nada. E como é que não falta, irmã? Na plenitude da presença. Com o coração grato, crendo, louvando, adorando. É na presença que nós somos completos. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças. Exaltamos, Deus, a tua bondade, a tua fidelidade. E reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse privilégio. É mais um dia que encerramos na tua presença. Deus, como é bom te louvar, te agradecer e principalmente escutar uma mensagem que nos faz perseverar sem peso, sem angústia, sem aflição, porque cremos que a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, o Senhor é capaz, o Senhor é poderoso para concluir. Mesmo com os nossos defeitos, com as nossas irresponsabilidades, com as nossas fragilidades, Pai, nós te louvamos, porque a tua graça e a tua misericórdia nos alcança. E o Senhor não tem olhado para as nossas falhas, mas olha para a perseverança, para a paciência, para o amor, para a condição que o Senhor mesmo nos entregou no coração, que é a presença do Espírito Santo. Se existe, Pai, algo de bom na nossa jornada, nós cremos que foi do Senhor que veio. E nós te louvamos por isso. Que o Senhor venha nos ajudar cada vez mais a perseverar, a permanecer, Deus, no lugar da gratidão, da obediência, da rendição. Porque cremos que na presença do Senhor nada falta. Deus, eu te apresento a vida dessas pessoas, tantas famílias, Pai, tantos lares que estão aqui representados. Eu coloco diante do Senhor essas casas, Pai. Visita cada lar aqui, visita os meus irmãos, Deus. Visita, Pai, com graça, com restauração. Eu oro também por cura no corpo, na alma. Aonde houver, Jesus, um enfermo essa noite, onde essa palavra está chegando. Eu oro pelo sopro do Teu Espírito Santo agora com cura, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos no poder do Senhor sobre as nossas vidas. Que essa noite, Deus, seja uma noite de paz nesses lares, uma noite de alegria. E que amanhã
Cada filho teu, Pai, levante com essa palavra no coração. Levante com a declaração que não é tempo de desistir, é tempo de perseverar no Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por esse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom a gente encerrar mais um dia nessa presença gloriosa da palavra, onde nada nos falta. Glória ao Senhor Jesus. Eu quero entregar junto com você a nossa confissão de fé dessa noite. Você que recebeu essa mensagem, sabe que Deus falou com você? Vamos declarar a Ele assim. Escreve nos comentários: eu te agradeço, Pai, pois o Senhor nunca me abandona. Amém? Ele está com você no seu cenário de perseverança. E se Ele está com você, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E com o Senhor nós podemos todas as coisas, não é verdade? Então guarda essa palavra no teu coração, vá dormir cheio de fé, cheio de alegria, porque o Pai vai fazer infinitamente mais do que você pensa, sonha, imagina, para a glória dele. Por favor, não esqueça de compartilhar esse momento de oração, se essa palavra te edificou. Com a permissão do Senhor, nós nos encontramos aqui amanhã no Devocional do Refrigério, mas não esqueça de me seguir lá no Instagram, @CláudiaRefrigério, e você pode receber todo o conteúdo aqui do canal Água Viva lá no seu WhatsApp. É só você ir no link que tem aqui no comentário fixado, tem um canal por lá, onde todos os dias nós postamos os vídeos, vai ficar mais fácil de você receber e de você abençoar outras pessoas com essa palavra, tá bom? Eu vou deixar também o WhatsApp do Ministério, onde você pode entrar em contato, não somente para pedir um dos meus livros, mas também receber as informações sobre a mentoria individual comigo de cura interior, tá bom? Deus te abençoe grandemente, fica na paz do Senhor Jesus, uma ótima noite e até amanhã.